Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Bom, essa semana eu trouxe um livro que particularmente eu gostei, que eu li. O nome desse livro é A Mala de Hannah, uma história real. É este livro aqui, ó. E eu vou fazer, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma análise dele pra vocês, ok? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Enzo Cury, estou no 8º ano, turma B. E agora eu vou falar um pouco sobre o enredo deste livro. Bom, o enredo se passa em dois momentos. Conta ao mesmo tempo a história de uma garota chamada Hannah, que é essa menina aqui, a personagem principal, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela também conta como uma professora chamada Fumiko ensinou a várias crianças japonesas sobre o Holocausto décadas depois no Japão. Após a descoberta da mala, Fumiko e as crianças observam um nome gravado na mala, Hannah Brad. Nisso se perguntam quem era ela. E aí que a história começa. Começa entre aspas porque ela já tinha começado antes. Mas já tinha acontecido um período antes, a Hannah já tinha passado, já tinha morrido. Mas aí que a história, tipo assim, se começa, porque a história toda é baseada mais ou menos nisso. A Fumiko, que era a professora, a diretora do museu, querendo saber quem era a Hannah, que aconteceu com ela. E aí foi isso que aconteceu. E eu vou contar um pouco da história pra vocês. Mas vamos lá. A Mala de Hannah é um romance biográfico da escritora canadense Carrie Levine. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas é este nome que está escrito aqui. E publicado pela primeira vez no Canadá em 2002 pela editora Scone Story Press. Eu não sei se está certo. A edição brasileira foi publicada no ano de 2007 e traduzida por Renato Sequeira. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a personagem principal desse livro, que é a Hannah Brad. Esta menina aqui, como eu disse no começo do vídeo. Hannah era uma menina tchecoslováquia, atual República Tcheca, da cidade de Novo Mesto, e Hannah era uma menina de cabelos claros e olhos claros. Eu tirei uma citação, um trecho do livro para comprovar isso que eu acabei de escrever. Página 15, essa página aqui, ó. Hannah tinha cabelos loiros, olhos azuis e uma cara redonda e linda. Ela era uma menina forte. Para comprovar o que eu tinha escrito. Bom, o que aconteceu com Hannah foi que Hannah se separou de seus pais e foi para Theresienstadt com seu irmão. E aí depois, lá em Theresienstadt, ela se separou do seu irmão e foi para Auschwitz. Mas ela morreu logo que chegou em Auschwitz. E eu peguei uma citação para provar o que eu escrevi. A citação se encontra na página 94, esta página aqui, e é esse último parágrafo. George disse ela, calmamente de maneira simples, segurou as mãos dela. Hannah foi enviada para Auschwitz e morreu na câmara de gás no mesmo dia em que chegou. Sinto muito, George. Hannah está morta. Os joelhos de George viraram geleia e todo o seu mundo escureceu. No caso, o irmão dela, que era o George, não sabia que ela tinha morrido. E ele se impactou com a notícia que ele recebeu dos tios deles. Bom, agora eu vou falar sobre as personagens secundárias. No caso, pra mim, na minha opinião, o personagem secundário é a Fumiko e o George, o irmão dela. Mas eu vou falar sobre as personagens secundárias. As personagens secundárias. Porque foi isso que pediram nos comentários. Bom, vou primeiro falar da Market Brad, que era a mãe de Hannah e George. Ela trabalhava em uma loja 6 horas por dia e ela também adorava ajudar os pobres de Nove Mesto. Ela era uma mulher muito engraçada, calorosa e generosa. Mas aconteceu que ela foi para Ravensbrück e depois ela foi enviada para Auschwitz e foi assassinada em 1942, no mesmo ano que o seu marido morreu. Agora eu vou falar da Fumiko Ishioka, criadora do Centro de Ensinamento sobre o Holocausto no Japão. Ela era a diretora do museu, como eu falei no começo do vídeo. Ela era uma mulher esgueia, de longos cabelos negros, e ela foi uma mulher muito importante. Sem ela o livro não existia hoje, pois foi ela que recebeu a réplica da mala de Hannah e começou a fazer as perguntas e ir atrás das respostas. Bom, agora eu vou falar de ela, amiga de Hannah, melhor amiga da Hannah. Ela era o nome dela, não é ela com um L, e sim com dois, como está aqui.
Bom, ela foi amiga de Hannah nos momentos mais difíceis. Ela era baixinha, tinha pele escura e era muito animada e alegre. Ela era a que confortava a Hannah nos momentos mais difíceis e complicados. Bom, e aqui tá uma imagem da professora Fumiko com o George, mas já aquele já tá com idade, que era o irmão da Hannah. Aqui era a Hannah, pequena, aqui era o George, pequeno, e aqui era a mãe deles. Tô mostrando umas imagens pra ficar mais claro pra vocês. Aqui era a Hannah com o irmão dela, o George, com sua boneca favorita. O mais engraçado é que essa boneca era quase o tamanho da Hannah. Aqui era a Hannah e seu tio Ludwig. Eu não sei se estou pronunciando certo os nomes, mas ó, é o que estava escrito aqui. Bom, agora eu vou falar sobre os dois passos mais importantes na minha opinião. Lembrando que é na minha opinião, tá? Que a história se passou. Vamos começar com Novo Mesto, que afinal era a cidade natal de Hannah. Novo Mesto era uma cidadezinha bem pequena da Tchecoslováquia. Ela era pequena, mas era famosa. Eu peguei um trecho da página 5 para comprovar o que eu escrevi. Esta página aqui, ó. Página 5. E é o primeiro parágrafo. Nas montanhas onduladas no meio do território da antiga Tecoslováquia, numa província chamada Morávia, ficava a cidade de Novo Mesto. Não era grande, mas era famosa. Especialmente no inverno, quando ficava muito agitada. Pessoas de todos os cantos dos países vinham esquiar, havia corridas, havia trilhas a serem exploradas e lagos congelados. No verão as pessoas nadavam, pescavam, passeavam de barco e acampavam. Parecia ser bem legal, né? E Novo Mesto era o lar de 4.000 pessoas. No passado a cidade também era conhecida de fabricação de vidro. Ok? Essa foi a primeira cidade que eu achei mais importante. Agora eu vou falar de Theresienstadt. Para ser mais específico, vou falar do prédio que a Hannah ficou, que foi onde a Hannah foi enviada pela primeira vez antes de ir para Auschwitz e infelizmente morrer. Bom, o prédio se chamava Kinderrein, eu não sei se está certo. L410. Era um prédio largo com mais ou menos 10 dormitórios. Eu tirei um trecho também para especificar o que eu escrevi. Mas antes eu vou mostrar aqui o prédio. O prédio era esse. Aqui já está reformado, mas na época era um pouco pior. Bom, o trecho que eu retirei foi da página 67, essa aqui. Primeiro parágrafo de novo. Kinderrein, L410, era um prédio largo, com mais ou menos 10 dormitórios. 20 meninas dormiam em cada quarto em colchões de palhas colocados em beliches de 3 andares. Antes da guerra, 5.000 pessoas moravam na cidade. Os nazistas amontoaram nesse mesmo espaço 3 vezes esse número de prisioneiros. Pra você ver como era ruim. Tinha muita gente e muitas vezes acabava faltando comida, não tinha privacidade, não tinha espaço. Essas coisas. O que eu acabei de falar aqui, ó. Nunca tinha espaço suficiente, nunca tinha comida suficiente, não havia um monte de privacidade. Havia pessoas demais, muitas baratas e ratos, e muitos nazistas para patrulhar o campo com uma disciplina cruel. Pra vocês verem que era muito ruim mesmo. A minha conclusão é que esse lugar que ela ficou, tipo... que eu falei, era muito ruim. Não era pra um ser humano viver, né? Num lugar assim. Não tem como. E, tipo, mas ela tinha que viver isso porque era a Segunda Guerra Mundial e ela era obrigada, porque ela era judeu, e os nazistas não gostavam. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a narrativa. A narrativa se passa o tempo inteiro no passado. Existem passagens que citam épocas. A cada capítulo tem o nome do local que se passa, ano e às vezes até o mês. Como, por exemplo, esse aqui, ó. O nome onde se passa e o ano. E um outro exemplo é esse aqui, ó. O nome onde se passa, o ano e o mês. Bom, agora eu vou falar o tempo que ela viveu na história. Que Hannah viveu na história. O tempo que ela viveu conta desde que ela tinha 8 anos até 13. A história conta. Toda a história de Hannah dura então 5 anos.
contada quando ela estava viva. Depois tem todo o resto da história envolvendo a Fumiko, mas Hana não estava mais viva. Bom, agora eu vou falar sobre o final da história, que pra mim particularmente foi a melhor situação de todos os livros. Eu me emocionei demais, sinceramente, e pra mim foi muito legal. Bom, o livro termina com George sendo presenteado pelas crianças com desenhos e poemas sobre Hana. Aqui, ó, página 104 é o final e 105. Aqui é um dos poemas, e o poema foi feito pelos membros do Pequena Asas, em dezembro de 2000, Tóquio, Japão, traduzido do japonês por Fumiko Ishioka. Bom, gente, foi basicamente isso o livro. Essa é a análise do livro de A Mala de Hana, uma história real. Eu gostei muito desse livro. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!